Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus, paz do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, que gosta, né, das coisas do Senhor, tá bom, gente? Como que vocês estão? Todos bem? Pra glória de Deus. Eu tô bem, viu? Graças a Deus eu tô bem. Obrigada, o Diógenes, né? Por curtir a live. Deus te abençoe, viu, irmão? Enquanto isso, né, gente, o pessoal foi entrando aí. Vamos orar para estar iniciando, né? Sobre o assunto que eu estava falando da Bíblia, que o que está por vir, tá bom? Mas enquanto isso, vamos orar, né? Obrigada, Washington. Que bom, né, gente? Deus é bom, né? Então vamos orar? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja toda a adoração. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir, meu Deus, força, coragem, ânimo, para poder lutar, perseverar em ti, nas tuas promessas, na tua fidelidade, no teu amor, na tua misericórdia. Ó, meu Pai querido, Deus de poder e Deus de glória, Deus de santidade, verdade, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde, Deus, eu me coloco diante de Ti, Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para bendizer o Teu nome, para Te dar o louvor, para Te dar a glória, para Te dar a adoração. Porque o Senhor merece, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já, Deus, eu quero Te agradecer, meu Deus, pela minha vida, pelas almas, meu Deus, que participa também aqui comigo. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de majestade, Deus de luz, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus maravilhoso, grande é o Senhor na terra, grande é o Senhor no céu, não há outro além de Ti, só o Senhor é Deus, que cura, que restaura, que renova, que faz a diferença no meio do Teu povo. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, agora, meu Deus, eu me coloco diante de Ti em oração, para que vidas, meu Deus, venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser transformadas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero bendizer o Teu nome, eu quero Te dar o louvor, eu quero Te dar a glória, porque o Senhor merece, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ó, meu Deus querido, meu Deus amado, Deus de poder e Deus de glória, Deus de santidade e verdade, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá força ao cansado, dá força àquele que já não tem mais vigor. Em nome de Jesus Cristo, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe da vida de cada um, meu Deus, dos Teus filhos. Só o Senhor sabe do que passa com ele e com ela. Por isso, meu Deus, a minha oração agora é que o Senhor venha sondar os corações contritos, aquebrantados. O Senhor mesmo disse, Pai, na Tua palavra, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. O Senhor conhece, meu Deus, cada alma, cada ser, cada pessoa. Por isso, meu Deus, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero bendizer o Teu nome.
Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Pai querido, Pai amado, que nessa tarde, meu Deus, as vidas venham a ser alcançadas através dessa live, como despertamento, como alerta da parte do Senhor. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder e glória, Deus de majestade, Deus de luz, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor conhece cada filho teu, cada filha tua. Por isso, Deus, a minha oração, que o Senhor venha ajudar este homem, que o Senhor venha ajudar essa mulher. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, cuida desta família, cuida desse lar. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor conhece cada vida, cada alma, Senhor. E eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, eu quero te adorar, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde, meu Deus, eu quero colocar diante de Ti as vidas, Senhor, que estão afastada do Evangelho, que o Senhor possa ter misericórdia dele, que o Senhor possa ter misericórdia dela. Ajuda este homem a voltar para a tua presença, ajuda essa mulher a voltar para a tua presença. Em nome de Jesus, enquanto ainda há tempo, enquanto o Senhor Jesus ainda não voltou. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir, que está voltando. Ó, meu Deus querido, meu Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia desta mulher. O Senhor sabe do que passa na vida dela, o Senhor sabe do que passa na vida dele. Por isso, Deus, a minha oração, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de cada alma, de cada vida. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus poderoso, Deus eterno, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. Ah, Jesus, o Senhor conhece cada ser, o Senhor conhece cada alma, o Senhor conhece cada pessoa. Por isso, Deus, a minha oração agora, Pai, que o Senhor venha de encontro a este homem, que o Senhor venha de encontro a esta mulher. Ó, meu Pai querido, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo. Renova a esperança desta família, renova a esperança do coração deste homem, renova a esperança do coração dessa mulher. Em nome de Jesus, o teu Filho Jesus Cristo disse na tua palavra, Pai, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo dessa mulher. Entra nesta casa, entra nesta família, entra neste lar. Não deixa esse homem, essa mulher, meu Deus, ficar, meu Deus, confundido se o Senhor está na vida deles ou não. Ajuda essa pessoa a voltar, Pai, a ter discernimento da tua palavra, a ter discernimento da tua voz. Ah, meu Deus querido, meu Deus amado, que o Senhor possa calar todas as outras vozes. Em nome de Jesus Cristo, ajuda ele, ajuda ela, transforma a vida dele, transforma a vida dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar agora por cura. Deus, aonde tiver alguém enfermo, que o Senhor possa trazer cura sobre esta vida. Pai querido, Pai amado, faça na vida dessa pessoa como o Senhor fez na minha vida no ano 2020, aonde eu fui desenganada pela medicina, e se por um acaso eu sobrevivesse, eu não ia falar e nem andar, e graças a Deus, Pai, eu ando, eu falo para a glória do teu nome, para a glória do teu louvor. Por isso, meu Deus, eu falo tanto do Senhor. Por isso, Pai, eu proclamo tanto, Pai, sobre ti. Por isso, meu Deus, eu quero orar agora por pessoas, meu Deus, que estão vivendo uma vida que acha que é impossível, e verdadeiramente é impossível para o homem, mas a tua palavra diz que é possível para o Senhor, e é no nome de Jesus que eu oro, Pai. Faça o impossível na vida deste homem, faça o impossível na vida dessa mulher, aonde essa pessoa sabe que a medicina não pode mais, que remédio nenhum mais faz efeito. Oh, meu Deus, traz a cura divina. Que o Senhor Jesus venha curar essa pessoa, que essa pessoa venha receber cura, em nome de Jesus. Cura, Jesus.
Cura, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, visita esse leito de hospital, visita essa pessoa acamada há anos, Jesus, vivendo uma vida de só cama, meu Deus. Em nome de Jesus, tira ela dessa cama, tira ele desta cama. Em nome de Jesus Cristo, cura, meu Deus, o coração, cura a mente, cura, meu Pai, todas as suas feridas, Senhor, não só física, mas também interna, na alma, Senhor, no teu espírito. Cura este homem, cura esta mulher, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu quero orar agora também por cada vida, meu Deus, que pede oração aqui nas redes sociais, que o Senhor vai de encontro a cada pedido e faça a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Deus, pedimos o Senhor, mas a tua vontade seja feita na vida desta pessoa, que o teu nome venha a ser glorificado, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E eu quero te agradecer, Deus, por esta rica oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos aqui orando, meu Deus, e falando um pouquinho daquilo que está por vir. E a minha oração, Deus, é de agradecimento agora. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te agradeço, Jesus, pela vida. Eu te agradeço pelo deitar, pelo levantar e pelo falar e pelo andar. Muito obrigada, Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Hoje eu quero continuar, falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe o tanto que eu falo sobre isso, E já tem umas 3 lives passadas, que eu falei muito sobre respaldos bíblicos, onde fala que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, sinais, da vinda dele. E agora, gente, nós já está lá na frente. Por isso que algumas pessoas entram, e não entendem o que eu estou falando, mas é porque nós já está na 4ª live, falando desse assunto, do que está por vir, o que nos espera se a gente não for arrebatado, se pessoas não se renderem a Cristo, se pessoas não buscar a presença de Deus, se pessoas não render ao Senhor Jesus, se pessoas não confessá-lo como o único suficiente Salvador, como que vai ser a jornada desta pessoa? E hoje eu quero falar, do tema do que eu estava falando, tá bom, gente? Enquanto isso, vocês compartilham para um amigo, para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Manda para aquela pessoa também que não gosta, vai que ela entra por interesse e Deus pode estar usando a sua vida para a glória dele, tá bom, gente? Amém? Vamos falar hoje, continuação, o cenário para o aparecimento do anticristo estar preparado. Para quem está entrando agora e não entende o que é anticristo, o que é anticristo? A Bíblia diz que naqueles grandes dias finais, aonde a igreja do Senhor foi arrebatada, vai acontecer o quê? O anticristo vai vir, também a besta, E nós estamos aqui falando do anticristo, Eu sei que muitos não pregam isso, gente, mas essa live aqui é diferente. Essa live é de alerta, é de despertamento para nós, tá bom? O cenário para o aparecimento do anticristo está preparado. Se o anticristo escatológico ainda não foi revelado, o mistério da iniquidade que prepara o cenário para a sua chegada já está operando. A palavra grega mistério, traduzida por mistério, aponta para o que era desconhecido, é impossível de ser descoberto pelo homem, exceto por intermédio de uma revelação de Deus. O espírito da nossa época está em aberta oposição a Deus. Vivemos esse tempo de apostasia e rebelião contra Deus. Os valores morais estão sendo tributeados, não se respeita mais nada e começa pelos sinais de trânsito. A justiça e a polícia estão impotentes para conter tanto desrespeito. O homem não tem medo de mais nada, os príncipes de Deus estão sendo escarnecidos.
Os homens estão indo de mal a pior, rachando a verdade e trocando-a pela mentira. O que Deus abomina está sendo aplaudido e o que Deus aprova está sendo pisado como lama nas ruas. O palco está pronto para a chegada desse líder maligno, né? É bem conhecido o que disse o historiador Arnold Toynbee. O mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. O anticristo surgirá num tempo de profunda desatação à voz do juízo de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Esse tempo será como nos dias de Noé. Quem lê Bíblia vai entender isso aqui, né? Mas quem não lê, talvez está meio que perdido, né? Agora vamos dar continuidade, né? A manifestação do anticristo impedida. O anticristo escatológico ainda não se manifestou, porque sua aparição está sendo impedida por algo e por alguém. O apóstolo Paulo diz: "É agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado. Somente em ocasião própria, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém." Convém observar que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, Paulo se refere ao repressor de modo neutro, o que detém, enquanto 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, usa o gênero masculino, aquele que agora o detém. A palavra grega kairos, traduzida por ocasião oportuna, nos revela que o anticristo só aparecerá no momento certo, ou seja, no momento determinado por Deus. Warren Wiersbe disse assim: como houve uma plenitude do tempo para a vinda de Cristo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, também haverá uma plenitude do tempo para o surgimento do anticristo, e nada acontecerá fora do cronograma divino. O que é esse algo? Quem é esse alguém? Agostinho de Hipona era da opinião que é impossível definir esses elementos restringidos. Outros escritores, entretanto, pensam que Paulo está se referindo aqui ao Espírito Santo, uma vez que ele pode ser descrito tanto no gênero masculino como no neutro. João capítulo 14, versículo 16 e 17, capítulo 16 e versículo 13, e também ele é apontado como aquele que restringia as forças do mal no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Continuando, nós estamos lendo, gente, um livro chamado A Segunda Vinda de Cristo, do pastor Hernandes Dias Lopes. Tá bom? Mas tudo aqui está na Bíblia, tá bom, gente? E claro que tem os conhecimentos mais aprofundados, né? Porque pessoas estudam para falar isso aqui. Orland Marshall, por sua vez, é da opinião que Deus é quem está por trás da ação adiatora da manifestação do homem da iniquidade. A maioria dos estudiosos, entretanto, entende que o algo é a lei e que o alguém é aquele que faz a lei se cumprir. E por isso que o anticristo vai surgir no período da grande apostasia, ou seja, da grande rebelião, quando os homens não suportarão leis normais e nem absolutas. Então eles facilmente se entregarão ao homem da ilegalidade, o filho da perdição. Enquanto a lei e a ordem prevalecem, o homem da iniquidade está impossibilitado de aparecer no cenário da história. Miriam Godinho, paz do Senhor, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus na live. A história com um programa de injustiça, blasfêmia e perseguição sem precedentes. O apóstolo via do governo e seu administrador um freio para o mal. Entretanto, quando a estrutura básica da justiça desaparece,
enquanto juízos falsos, as confissões fraudulentas se transformam na ordem do dia. Então o cenário se acha preparado para a revelação do homem da iniquidade. Para quem está entrando agora, gente, nós estamos falando sobre o anticristo. Aquilo que a Bíblia diz que está por vir, né? O homem da iniquidade, o próprio diabo na terra. Mas que ninguém vai saber disso, né? Que ele é diabo, porque ele vai enganar muitas pessoas. O poder do anticristo identificado. O anticristo virá no poder de Satanás. Ele fará coisas espetaculares e milagres estupendos pela energia de Satanás. Ele não será um homem comum, nem terá um poder comum. O anticristo se manifestará com um grande milagre. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural por um ato que será um simulacro da ressurreição. Esse fato é tão importante que o apóstolo João o registra 3 vezes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3 e 12 e 14. Certamente não será uma genuína ressurreição dentre os mortos, mas será o simulacro da ressurreição produzido por Satanás. O propósito dessa misteriosa transação é conceder a Satanás um corpo. Satanás governará em pessoa. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. Você está entendendo, gente? Ô Ana, por que você está falando isso? Porque isso está na Bíblia, gente. Por que você está pregando isso? Porque não é pregando, é ensinando. Isso não é uma pregação. Não tem como ficar pregando sobre isso. Isso é ensinamento. Isso precisa de tempo. Isso precisa de estudar para entender. Porque a Bíblia, você precisa entendê-la. Você precisa conhecê-la. Senão você vai ser enganado. Continuando. O propósito dessa misteriosa transação é conceder a Satanás um corpo. Satanás governará em pessoa. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. O anticristo vai realizar grandes milagres, diz o apóstolo Paulo. Ora, o aparecimento do iníquo, o homem da iniquidade, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. A palavra grega energia, traduzida por eficácia, é empregada com frequência para operação sobrenatural. Atualmente vivemos numa sociedade ávida por milagres. As pessoas andam atrás de sinais e serão facilmente enganadas pelo anticristo. Ele vai ditar e disseminar falsos ensinos. Neste tempo, os homens não suportarão a sã doutrina. O que significa a sã doutrina? A palavra de Deus, a verdade que liberta. Não vão suportar. E o que mais acontece hoje em dia? Pessoas que já não suportam mais isso. Pessoas que não querem mais saber de Bíblia. Pessoas que não querem mais aprender sobre a palavra de Deus. Pessoas que rejeitam a escola bíblica dominical. Pessoas que não estão nem aí com nada. Vive como se não houvesse amanhã. Continuando, Ele vai ditar e disseminar falsos ensinos. Nestes tempos, os homens não suportarão a sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. As seitas heréticas, o misticismo, o sincretismo de muitas igrejas pavimentam o caminho para a chegada do anticristo. Satanás dará poder a seu falso Messias para que ele realize sinais e prodígios da mentira. Trata-se, sem dúvida, de uma imitação de Cristo, que realizou milagres, prodígios e sinais. O Henry Wisber descreve essa incansável tentativa de Satanás imitar a Deus, como segue. Satanás sempre foi um imitador. Existe falso cristão no mundo que na verdade são filhos do diabo. Mateus capítulo 3, versículo 38.
Eu vou repetir isso aqui de novo, porque tem muita gente achando que todo mundo é bom, que todo mundo é de boa. Ah, fica nesta aí. Satanás sempre foi imitador. Existem falsos cristãos no mundo que na verdade são filhos do diabo. Mateus capítulo 3, versículo 38, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Ele tem falsos ministros, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que pregam falso evangelho do Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 9. Existe até mesmo a sinagoga de Satanás. Sinagoga é igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Ou seja, um grupo de pessoas que pensa estar adorando a Deus, mas na verdade adora ao diabo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 21. Esses cristãos falsos possuem uma justiça falsa, que não é a justiça salvadora de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 1 e 3, Filipenses 3, 4, 10. Eles têm a certeza falsa que se mostrará inútil quando enfrentam o julgamento. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 29. Ah, Ana, mas pra que você tá pregando isso? Por que eu tô pregando isso? Porque isso é Bíblia pura, filho. Se você não aprender a Bíblia, se você não buscar o conhecimento da palavra de Deus, tu vai perecer. A Bíblia fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. As palavras de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, Ana? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da parte de Deus. Pessoas que não leiam a Bíblia. Pessoas que rejeitam a Bíblia. Pessoas que rejeitam o ensinamento da palavra de Deus. Pessoas que não conseguem ler Apocalipse, pessoas que não conseguem ler a palavra de Deus, nem em Gênesis, nem em nada. Por que, Ana? Porque não querem saber a verdade, porque querem viver a mentira, porque querem viver a mentira. O propósito dos milagres de Deus é conduzir as pessoas à verdade. O propósito dos milagres do anticristo será o de levar as pessoas a crer em mentiras. Paulo chama de prodígios da mentira, não porque os milagres não sejam reais, mas porque convence as pessoas a crer nas mentiras de Satanás. O anticristo vai governar na força de Satanás. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Na verdade, quem vai mandar é Satanás. Os governos subjugados por ele vão estar sujeitos a Satanás. Os governos subjugados por ele vão estar sujeitos a Satanás. Esse vai ser o período da história denominado por João o pouco tempo de Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Esse será o tempo da grande tribulação. O governo do anticristo vai ser universal, pois Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Aquele reino que Satanás ofereceu a Cristo, o anticristo o aceitará. Ele vai dominar sobre as nações. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. O governo universal do anticristo será extremamente cruel e controlador. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. O seu poder parecerá irresistível. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Continuando. Os seguidores do anticristo apontados. Isso aqui é só ensinamento, gente. Isso aqui é só continuidade daquilo que estávamos lendo Tem 3 lives aí que eu fiz, né, antes dessa aqui. Então, algumas pessoas podem estar boiando, né? Mas, vamos continuar, né? Os seguidores do anticristo podem ser descritos de 5 maneiras bem distintas. Em
primeiro lugar, eles não acolhem o amor da verdade. A verdade de Deus não lhes interessa, nem lhes apetece, não pertence a eles. Eles têm repúdio, aversão pela verdade. Veem-na como algo desprezível. Esse será o tempo da apostasia, a grande rebelião. Em segundo lugar, eles não dão crédito à verdade. Eles serão julgados não pelo pecado da ignorância, mas pelo pecado da rejeição. Consciente da verdade, eles conhecem a verdade. Eles sabem da palavra de Deus, mas eles rejeitam a palavra de Deus. Eles não estão nem aí. Esses são os seguidores do anticristo. Esses são os seguidores do filho do diabo. Porque abomina e transforma em mentira. Eles desprezam a verdade não porque desconhecem, mas porque abominam e transformam em mentira e dão crédito à mentira enquanto repudiam a verdade. Em terceiro lugar, eles se deleitam na injustiça. A razão e a emoção caminham juntas. Eles rejeitam a verdade, por isso se deleitam na injustiça. A impiedade deságua na perversão. Romanos capítulo 1, versículo 18. A apostasia desemboca na corrupção moral. A teologia errada desemboca em vida errada. O prazer do ímpio está naquilo que Deus abomina. Ele se deleita naquilo que provoca náuseas em Deus. Que Deus quer vomitar. Lembra daquela passagem que Deus fala assim: eu estou a tempo de vomitar-te? Então, este é o povo que segue ao anticristo, o próprio Satanás. Continuando. Ele se deleita naquilo que provoca náuseas em Deus. Jesus deixa esse ponto claro quando diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu vou repetir isso aqui de novo. Jesus deixa esse ponto claro quando diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 19. A luz é quem, gente? A luz é Jesus. A luz veio ao mundo, mas o mundo o rejeitaram. Escolheram mais as trevas do que a luz. E não é diferente nos dias de hoje. Pessoas rejeitam a Cristo, rejeitam a Jesus Cristo, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o que Jesus deixou escrito, rejeitam o testemunho de Cristo e ama as trevas, ama o que o diabo gosta, ama o que o diabo quer. Continuando, Deus sentencia os seguidores do anticristo. Voltando aqui, Em quarto lugar, eles são entregues por Deus à operação do erro. Deus sentencia os seguidores do anticristo, dando a eles o que sempre buscaram. Eles não acolhem o amor da verdade, nem deram crédito a ela. Então, como julgamento, Deus lhe entrega a operação do erro, para darem crédito ao que ama mentira. A culpa da condenação do homem é só do homem. Quando o homem se perde, é sempre pela própria culpa, nunca de Deus. Diz William Hendricks. Nessa mesma linha de pensamento, Ward Marshall diz que aquele que se recusam a crer e aceitar a verdade descobre que o julgamento lhe sobrevém na forma da incapacidade de aceitar a verdade. O que o versículo ressalta é que esta é uma ação deliberada de Deus. Quando as pessoas espontâneas e reiteradamente recusam tanto as promessas quanto as ameaças divinas, rejeitam tanto a Deus quanto as suas mensagens. Quanto às ameaças divinas, rejeitando tanto a Deus quanto as suas mensagens, Deus mesmo as endurece a fim de que fiquem incapacitadas para o arrependimento e aptas para quererem na mentira do anticristo. William Hendricks ilustra esse fato assim: quando o Faraó endurecia seu coração, Êxodo capítulo 7, versículo 14, e capítulo 8, versículo 15 e 32, e capítulo 9, versículo 7,
Deus endurecia o coração de Faraó. Êxodo capítulo 9, versículo 12. Quando o rei de Israel odiava os genuínos profetas de Deus, então o Senhor lhe permitia ser enganado, colocando o espírito mentiroso nos lábios de outros profetas. 2 Crônicas capítulo 18, versículo 22. Quando o homem pratica a impureza, Deus as entrega à luxúria de seus corações para a impureza. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 26. E quando obstinadamente recusa reconhecer a Deus, ele finalmente os entrega ao estado mental corrompido e a uma conduta imunda. Romanos capítulo 1, versículo 28. Então vocês podem ver também que essas pessoas que se levantam, né, para não crer em Deus, para pregar mentiras, para rejeitar a palavra de Deus, Deus entrega eles a isso. Então eles ficam com o coração tão endurecidos que eles não conseguem mais se arrepender daquilo. Porque é tanta ruindade, tanta coisa ruim que eles fazem, que Deus entrega. A Bíblia fala que o homem tem um livre-arbítrio, gente. Deus não quer que você o aceita obrigado. Deus não quer que você o aceita ele com uma arma na sua cabeça. Ou que você venha pela dor. Eu sei que muitos pregam isso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. É escolha, todo mundo tem escolha. Você escolhe viver com Deus ou viver sem Deus. Você escolhe até mesmo fingir que serve a Deus. Quantas pessoas que estão na igreja hoje, mas é verdadeiramente uma falsidade. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, servindo a Deus lá dentro, na obra de Deus, dentro do templo, mas nas suas casas, nos seus dia a dia, nos seus trabalhos, não faz bosta nenhuma para Deus. Me desculpa o termo, falar assim rasgado, mas tem que falar assim. Pessoas que não estão nem aí com o que Deus fala. Pessoas que rejeitam a palavra de Deus, pessoas que até pregam o que Deus manda, mas que não praticam o que Deus manda. Isso é coisa ruim, gente. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que fazer de tudo para sair fora de brecha, de coisa ruim que Deus não gosta, que Deus não agrada. Continuando. Em quinto lugar, eles são julgados e condenados. Os seguidores do anticristo serão julgados e condenados à perdição. Eles perecem, morrem. O destino daqueles que rejeitam a Cristo e engrossam, as fileiras do anticristo será o mesmo do dragão e do anticristo, lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e 15. Quem não anda no caminho da vida, que é Cristo, caminha numa estrada de morte. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque muita gente não entende. Quem não anda no caminho da vida... O que é o caminho da vida, Ana? É aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. O que é andar no caminho da vida, Ana? É acreditar no testemunho que está escrito na Bíblia Sagrada, o testemunho de Jesus que foi morrer na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e agora ele está sentado à direita de Deus. Isso é caminhar no caminho da vida. Ana, eu não tenho fé para isso. Mas você tem fé, no pagodinho. Você acredita nisso, Você acredita na mitologia, no misticismo, na missa do sétimo dia. Você acredita na cinza. Você acredita em tudo. Mas você não quer acreditar naquilo que a Bíblia diz, que Jesus morreu para te salvar e perdoar os seus pecados. Eu não acredito nessas coisas que a Bíblia diz. Mas você acredita na vassoura? Você acredita no óleo ungido? Você acredita na sexta-feira santa? Para com isso. Você acredita no filme de ficção científica? Você acredita na história em quadrinhos? Você acredita no português, na matemática, na ideologia de seis lá das quantas, porque não pode ficar falando isso aqui, senão a live cai. Mas você não acredita na Bíblia?
não anda no caminho da vida, que é Cristo, caminha numa estrada de morte. A derrota do anticristo consumada. O anticristo não será derrotado por nenhuma força da terra. Ele parecerá um inimigo invisível. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Porém, quando Cristo vier na sua glória, o matará com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. Os verbos matar e destruir não significa aniquilar, pois Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, indica que Satanás e seus ajudantes serão atormentados no lago de fogo para sempre. Então é a morte que não tem fim. É algo agonizante. A Bíblia diz que é choro, ranger de dente, agonia eternamente. Não vai ter fim a agonia. Não vai ter fim o choro. Não vai ter fim o sofrimento. Não vai ter fim. Vai ser eterno. O anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel capítulo 8, versículo 25. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para destruí-lo. E consumir até o fim. Daniel capítulo 7, versículo 26. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25. O anticristo será lançado no lago do fogo, que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. O anticristo será atormentado pelo século dos séculos. Não vai ter fim, viu, gente? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A igreja selada por Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Preferia a morte, a apostasia, assim vencerá o dragão e o anticristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Aquele cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Nem serão condenados com ele, mas reinarão com Cristo para sempre. William Barclay conclui a análise do texto em tela, sugerindo 3 aplicações práticas oportunas. Vamos falar dela agora. Há uma força do mal no mundo. O mistério da iniquidade já opera no mundo, preparando o cenário para o aparecimento do homem da iniquidade. Muitos caminham despercebidos, sem atentar para os perigos. Quando o gigantesco e seguro Titanic chocou-se em um iceberg, no começo do século passado, houve uma grande perda de vidas. Antes do acidente, havia um arrogante senso de segurança na inexpugnabilidade do navio. Tipo, uma habilidade extrema, né? Falando que era muito seguro, que não ia acontecer tal coisa, mas aconteceu. O Titanic aconteceu, né? Aquele navio foi abalado. Na estreia do grande transatlântico, quando mais de 1.000 pessoas faziam viagem do sonho para Nova York, não houve quase nenhuma instrução sobre a maneira de evacuar o navio em caso de acidente, sair fora, né? Quase todo o tempo foi usado para falar sobre os deleites que o navio oferecia. Tipo, coisa boa que ele tinha, conforto, mas não falava, né? Da emergência. Não falava se acontecesse qualquer coisa, para onde eles tinham que ir, para como que eles tinham que sair, correr para onde, né? Não falava disso. Continuando. Quando o navio começou a afundar, o pânico encheu o coração dos passageiros. Então é que foram perceber que não havia botes salva-vidas para todos. Por conseguinte, centenas de pessoas foram engolidas pela água geladas do Atlântico Norte. Há muitos que navegam em águas perigosas ainda hoje, poucos estão preparados para o dia do julgamento.
enquanto poucos estão preparados para o dia do julgamento. Enquanto o mundo afunda no abismo do pecado, a igreja é desafiada a alcançar os povos da terra para Cristo, oferecendo-lhes um seguro salva-vidas. Deus tem o controle. O iníquo, filho da perdição, só aparecerá no tempo que Deus determinar e terá seu poder limitado. Seu tempo limita a sua derrota lavrada. Até mesmo o mal mais hediondo está sob o controle de Deus. O triunfo final de Deus é seguro. Ninguém poderá opor-se a Deus e prevalecer. O iníquo fará proezas e enganará muitos, mas chegará o momento em que Deus dirá basta, então ele será lançado no lago de fogo e será atormentado pelos séculos dos séculos. Até aqui. E amanhã daremos continuidade no capítulo 3, falando sobre o anticristo, o agente de Satanás. Tá bom, gente? Desde já eu quero agradecer a todos que estão aí curtindo, compartilhando, né? Ajudando a live de alguma forma. Obrigada, viu, irmão? Esqueci o nome do irmão. Mas é isso aí, viu? É Isaías, né? Deus te abençoe. Gente, Ana, do que você tá falando aí? Talvez você entrou agora. Gente, eu tava falando sobre o que está por vir. Sobre o anticristo. Ana, eu não acredito nisso. Tudo bem, mas está na Bíblia. Está em vários respaldos bíblicos que fala dele. Então é por isso que eu estou aqui falando sobre isso, ensinando, né? Estou lendo com vocês um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, um homem muito renomado, muito cheio de conhecimento, e eu estou passando esse conhecimento para vocês. Por quê? Porque eu não quero esse conhecimento só para mim. Por isso eu estou fazendo uma live sobre isso. E também porque eu prego muito, né? Sobre Apocalipse, eu prego muito, né, que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. Quem estava aqui nas lives passadas, né, tem 3 lives que eu fiz aí, ou 4 se eu não me engano, que eu falei muito sobre a volta de Jesus. Eu dei vários respaldos bíblicos, versículos, né, que prova que Jesus vem. Que Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? E glória a Deus por isso. Amém, irmão. Então vamos orar para estar finalizando essa live? Hoje eu fiz a live 5 horas, gente, porque eu tava trabalhando 3 horas. Tava olhando, né, o filho da minha amiga, por isso eu não pude estar aqui 3 horas. Mas amanhã eu creio que vai estar entrando 3 horas da tarde, tá bom? Vamos orar, gente, para estar finalizando esta live? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te adorar. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Pai querido, Pai amado, que cada vida que aqui entrou, Deus, seja 1 minuto, 2, 3, 4, 10, ou que está aqui comigo até agora. Que o Senhor possa, Pai, ajudar essa pessoa a buscar conhecimento da parte do Senhor. Que essa pessoa venha ter um interesse mais profundo de ler a Bíblia. Não só, meu Deus, salmos, não só sobre os versículos bons da Bíblia, mas versículos de alerta, de despertamento, aquelas passagens que o próprio Jesus deixou escrito como vigilância, como despertar, como acontecimento, algo que iria acontecer e algo que está acontecendo. Pai querido, Pai amado, a minha oração, Deus, que o Senhor venha restaurar vidas aqui. Eu não conheço a vida de pessoas, Pai, todas que estão aqui, mas o Senhor sabe. E eu peço, Senhor, Pai, que venha dar força a este homem, que o Senhor venha dar força a essa mulher. Em nome de Jesus, Pai, entra na causa dela, entra na causa dele, desperta a vida dela, desperta a vida dele, cura ele, cura ela, tenha misericórdia deles, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a avançar ao reino. Ah, Deus, eu não sei se essa pessoa já te aceitou, se um dia confessou Jesus como único e suficiente Salvador, mas que essa pessoa venha confessar Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma e crer no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha operar sobre essa vida. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos. Fique com Deus e até uma próxima live.
em nome de Jesus.